Olá, boa tarde. Segunda-feira, 29 de julho de 2019. A conta de luz vai ficar mais cara a partir do mês de agosto e passará a ter a bandeira tarifa vermelha. A taxa extra será de R$ 4,00 a cada 100 kWh consumidos. Este mês a bandeira é amarela, com uma cobrança extra de R$ 1,50 a cada 100 kWh. Segundo a ANEEL, agosto é um mês de seca e de pouca chuva, o que compromete os níveis dos principais reservatórios das hidrelétricas e, por isso, vai exigir um aumento da geração termoelétrica que produz energia mais cara. Saber agora de outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. Professores estaduais se reúnem aqui no Palácio 9 de Julho e reclamam da perícia para a contratação de aprovados em concurso. Deputados estaduais da Assembleia Legislativa de São Paulo discutem a situação da população negra no Brasil. Diretoria de Futebol de Várzea tomou posse durante evento realizado no auditório Paulo Kobayashi, aqui no Parlamento Paulista. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. O Parlamento Paulista homenageia a Igreja Universal, que completa 42 anos. A reportagem é do Jeremias Gomes. Centena de fiéis e presença de diversas autoridades, a Igreja Universal do Reino de Deus foi homenageada pelos seus 42 anos em ato solene realizado no plenário Juscelino Kubitschek. O deputado Gilmaci Santos, do PRB, presidiu o evento. Para mim é um grande prazer, uma grande alegria, uma grande honra esse momento na minha história política, vamos dizer assim. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse que o Estado é laico, mas o povo é religioso e ressaltou a importância turística do Templo de Salomão na capital paulista, sede da Igreja Universal. Grande polo gerador de emprego e renda, porque com o Templo de Salomão nós temos inúmeros turistas que vêm à cidade de São Paulo para poder conhecer. Além de todo o trabalho social que a igreja faz, é uma instituição muito respeitada no Brasil e na cidade de São Paulo. O Congresso Nacional foi representado pelo vice-presidente da Câmara Federal, o deputado Marcos Pereira. Essa sessão solene aqui na Assembleia Legislativa do maior estado do Brasil, portanto, demonstra o reconhecimento do trabalho de utilidade que essa instituição faz, não só espiritual, como também social, de acolhimento aos necessitados, aos carentes, aos moradores de rua. É um trabalho realmente relevante e consolidado. A Igreja Universal, fundada em 1977 pelo bispo Edir Macedo, foi representada no evento pelo bispo Eduardo Bravo. São mais de 30 projetos sociais encabeçados pela igreja que têm ajudado muitas pessoas. Aonde o poder público ainda não conseguiu chegar, a igreja já está presente, né? Então nós avançamos e o resultado dessa comemoração é o reconhecimento de tudo isso. A Igreja Universal do Reino de Deus conta com cerca de 8 mil templos e 10 milhões de membros espalhados por 127 países. Na área social são desenvolvidos trabalhos de evangelização em presídios, atendimento a crianças com necessidades especiais, além de ações educativas, como o projeto Ler e Escrever, por meio de mais de 30 grupos que foram homenageados no evento. Quantas pessoas já idosas que não sabiam, tinham uma Bíblia, mas não sabiam ler. Então, acho isso super importante, bacana, e fora as crianças também, né, que nós temos. Então, eu acho que é um projeto sensacional, de grande valia para a nossa sociedade, que hoje cresce cada vez mais os idosos no nosso Brasil. Parlamentares ligados à igreja e também simpatizantes falaram da representatividade da ação espiritual, social e educativa da Igreja Universal. Nada mais justo do que o parlamento hoje fazer essa homenagem a todos os líderes, a todos os bispos, pastores, todos aqueles que desde lá de trás, desde o primeiro tijolinho da Universal, contribuíram para hoje chegar a esse tamanho, uma instituição hoje mundial, né? Igreja Universal hoje no mundo todo, levando fé, levando ajuda a todas as pessoas que precisam. Com muito prazer, com muito orgulho, com um pezinho no chão também, eu sei que a Igreja Universal, depois desses 42 anos, muita coisa fez pelo nosso Brasil. Nós temos muitos jovens que estavam nas drogas, que não estão mais. Nós temos trabalho social dentro dos presídios. Nós temos trabalho dentro das instituições como os hospitais. Fazemos um trabalho social muito bom, além do trabalho espiritual. Nós preservamos e lutamos pelo bem da família. É muito importante hoje estar aqui, tendo este momento, o reconhecimento do Estado inteiro
mediante aos 42 anos que comemoramos aí o aniversário da Igreja Universal do Reino de Deus. Sou deputado estadual com grande satisfação, represento essa igreja e tenho o prazer de não defender apenas a Igreja Universal, mas defender o Evangelho, defender a palavra de Deus para que ela continue sendo levada a toda criatura, a todos aqueles que se encontram hoje em sofrimento. Professores estaduais reclamam da perícia do Estado feita para a contratação de aprovados em concurso. Uma comissão veio aqui à Assembleia Legislativa discutir o assunto com a liderança do PSOL. A história de muitos professores é parecida. Depois de anos lecionando no Estado, eles foram aprovados em concurso. Mas na hora de fazer a perícia para entrar como concursado, os problemas aparecem. O médico não fala com você, não se identifica, eles não estão se importando com você, ele simplesmente dá apto ou inapto, para eles tanto faz. E inapto tanto faz, porque quem vai correr atrás é a gente. E se a gente não correr atrás, que a coisa mais difícil é esse momento, porque mexe com o nosso psicológico, nada acontece. E mesmo assim a gente tem o fator justiça, o fator tempo, o fator dinheiro, porque muita gente está pagando do próprio bolso para fazer esse monte de exame. O exame que eu fiz custa R$500, estroboscopia. Muita gente já não tem mais condições de fazer. E aí como que faz? Se você não leva esse exame, porque no dia ele não pede, mas se você não leva e ele pede, ele te dá inapto. Eu também passo no ortopedista para fazer acompanhamento, pedi declaração A2. Eles me deram a declaração dizendo que eu não tenho restrição alguma, uma vez que eu já leciono há 17 anos, não tem porquê. E eu levei tudo isso para eles, né? Não quiseram dar muita atenção, ainda tive que desfilar só de cueca dentro do consultório com 3 médicos, 2 médicos e uma doutora, sabe? Tive que andar para lá e para cá e continuaram me dando inapto. Aí agora, por último, eu entrei com ação judicial e estou esperando. Saiu lá no site do DPME que era para mim, vou retornar. E eu estava esperando para me retornar. E, de repente, veio no Diário Oficial que eu já estava inapta. E eu já com laudo que estava... Tá tudo bem comigo e já estou e saiu inapta. E eu estou horrorizada com essa situação. Uma situação que, segundo os professores, atinge mais de 2.000 profissionais no estado. Por causa disso, eles formaram um grupo no WhatsApp e fizeram um abaixo-assinado virtual reclamando do que chamam de descaso da perícia. O caso vai ser denunciado ao Ministério Público Estadual e a direção do Departamento de Perícias será convocada para prestar esclarecimentos aqui na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Tem professor que trabalha há 20 anos na rede estadual, como professora categoria F ou categoria O, ela se efetiva e não pode assumir, então ela pode como num contrato precarizado, mas não pode se efetivar, isso é um absurdo, uma contradição. E também eu vou acionar o Ministério Público Estadual, porque isso é muito grave, né? O que o Departamento de Perícias Médicas está fazendo com as nossas professoras é um crime e nós vamos dar uma resposta à altura. A Assembleia Legislativa colocou em pauta a situação da população negra no Brasil. A discussão aconteceu no auditório Paulo Kobayashi. Os desafios da população negra no Brasil foram discutidos pelo Fórum Intelectualidade Afro-Brasileira na Alesp. O órgão, fundado em 2012, com mais de 20.000 membros ativos, busca mudar a realidade do negro no país. Mari é professora da Rede Municipal de São Paulo. Na educação, ela diz que ainda há muito que avançar. O mito da democracia racial caiu por terra. Nós temos hoje ainda nos bancos escolares, que é meu campo, porque eu sou professora da rede pública, um número muito pequeno ainda de homens e mulheres negras alcançando anos de escolaridade, principalmente no ensino fundamental, no ensino médio e principalmente na universidade. Então a gente tem que desenvolver políticas públicas e políticas de Estado que consiga reverter esse quadro, colocando mais de 54% da população autodeclarada negra e afrodescendente nos espaços de poder e decisão. Na cultura, na educação, na saúde e em todos os espaços aonde habitação, saúde, aonde a gente ainda tem sido subjugado e não tem respeitado o direito público e alienável, que é a questão da Constituição e os direitos e a efetivação desses direitos. O que especialistas dizem é que com a ausência da educação, a violência tende a aumentar. Estudos do Atlas da Violência apontam que em uma década subiu 23% o número de homicídios contra negros no Brasil.
Só para se ter uma ideia da gravidade do problema, em 2016, de todos os homicídios que aconteceram no país, 71% das vítimas eram negras. Uma realidade que, segundo o comunicador AD Júnior, persiste. Para ele, o Brasil enfrenta um genocídio. Quando a gente está falando do racismo estrutural e do genocídio, nós não estamos falando de opinião. A gente está falando de números, dados e fatos que existem e que a gente precisa colocar à mesa para que o Brasil possa fazer uma discussão muito séria e pautada, principalmente em como nós vamos trazer de forma bem clara como nós vamos acabar com esse tipo de realidade para os negros no Brasil, principalmente os negros periféricos. Portanto, é uma realidade que isso aconteça no Brasil e nós temos como objetivo, através de palestras como essa, debates como esse, fazer uma discussão bem séria mesmo sobre como nós vamos ler esses números, trazer esses dados à população e principalmente combater o racismo estrutural que se mostra aí através desse genocídio que acontece no nosso país. A deputada Érica Maluguinho, do PSOL, diz que é preciso ter um olhar de igualdade social para negros e para a população LGBT. Nossa missão dentro dos espaços institucionais, como assembleias legislativas, enfim, a sociedade civil também, é de construir um projeto de reparação em relação a esses grupos que foram, enfim, inferiorizados e ainda amargam índices terríveis, a qual a violência incide, a qual a precarização também incide. Enfim, acho que é pensar sobre reparação. E isso é sobre LGBTs e negros, mas é para a sociedade como um todo, porque se essas populações, que são as maiores vítimas, que são as mais precarizadas, estiverem em outra condição, consequentemente isso se tornará, a sociedade, o Estado, a cidade se tornará bem para todos. Grupo de teatro interpreta no centro de São Paulo o movimento constitucionalista e tem até deputados estaduais como atores, hein? Você vai ver já já. O ILP, Instituto do Legislativo Paulista, promoveu um diálogo sobre o programa da FAPESP de pesquisa inovativa em pequenas empresas. Criado em 1997, o programa é conhecido pela sigla PIP e oferece apoio financeiro com recursos não reembolsáveis a projetos de pesquisa científica e tecnológica desenvolvidos em empresas com até 250 empregados sediados no estado de São Paulo. O programa é dividido em duas fases. Na fase 1, a FAPESP dá até R$200 mil e na fase 2 até R$1 milhão para desenvolver uma pesquisa científica que vai levar um produto comercial que essa empresa vai colocar no mercado. Essa é uma excelente forma das empresas ganharem competitividade e melhorarem sua posição, tanto no mercado nacional como muitas das nossas empresas passam a se tornar exportadoras e começam a competir no mercado global. Além do Fábio, Sérgio Queiroz também é palestrante e vê no evento uma oportunidade única dos pequenos empresários, ou futuros pequenos empresários, terem uma consultoria de qualidade e o melhor, de graça. Primeiro, é um programa de apoio à pesquisa para inovação. Então tem que ter pesquisa, um desafio de pesquisa, uma equipe sólida, uma metodologia convincente, seja um bom projeto de pesquisa, em suma. Então, de um lado, um desafio de pesquisa. De outro lado, mirar uma inovação, mirar algo novo, algo, seja um produto, seja um processo, seja um serviço, ou um produto melhorado, um processo melhorado, isso também é uma inovação, né? Então, eu diria que satisfazer essa dupla condição de ter pesquisa e ter inovação é uma condição fundamental para que o projeto seja bem avaliado e, consequentemente, aprovado no PIP da FAPESP. O evento, realizado no Auditório Franco Montoro, faz parte do ciclo ILP FAPESP de Ciência e Inovação. Vinícius é o diretor-presidente do Instituto do Legislativo Paulista. Ter a FAPESP como parceira é ter acesso a basicamente um extrato de pesquisadores e doutores, enfim, que trabalham na área e que podem, obviamente, às vezes trazer alguma ideia nova, iluminar
um pouco o caminho de quem está trilhando esse caminho do empreendedorismo, né, de quem está tentando empreender. E, obviamente, também com um grau de diferenciação, de qualidade muito importante. Então, quem vem hoje ou quem vai acompanhar pela internet ao vivo vai ter a condição de, obviamente, trazer alguma coisa que vai acrescentar ao seu negócio. Rafael faz engenharia na Universidade Federal do ABC Paulista e é estagiário em uma empresa de engenharia. Tem um projeto na fila para ser avaliado pela equipe do programa da FAPESP. A programação de hoje veio a calhar. A gente veio no intuito de tirar algumas dúvidas quanto à própria elaboração da proposta, discriminação de vários, tanto orçamental às vezes que você já precisa ter. Então, e essa dúvida que a gente teria com o fomento tanto da universidade, por parte da universidade, como que seriam as bolsas talvez para alunos que estão na universidade. Então essa relação entre a universidade e a empresa, a gente tem muita dúvida ainda. Membro efetivo da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e Combate à Guerra Fiscal, o deputado Sérgio Vitor do Novo fez questão de comparecer ao evento. A gente tem um ambiente de negócios horrível. A gente é um país muito burocrático, a gente é um país que tem uma carga tributária muito complexa, não vou nem entrar no mérito se alta ou baixa, mas complexa. A gente tem um ambiente de negócio desfavorável, né? A gente não tem uma segurança jurídica para o investidor, porque a gente muda a regra do jogo o tempo todo. Então isso impacta na inovação, né? Isso o nosso ambiente de negócio, ele é ruim para o pequeno, ele é ruim para o médio, ele é ruim para o grande e, consequentemente, afeta. Dificilmente a gente vai ter um ambiente de inovação favorável também. No mês em que São Paulo celebra a Revolução Constitucionalista, um grupo teatral reproduz o movimento no centro de São Paulo. E tem até deputados estaduais como atores. Promotores de justiça, jornalistas, delegados, advogados, parlamentares. Todos a caráter e reunidos na Praça da Sé para relembrar o movimento constitucionalista de 1932, ano em que São Paulo buscou a derrubada do governo e promulgação de uma nova Constituição brasileira. Olha, a Revolução de 32 ela nos mostra vários valores que hoje em dia estão quase perdidos e que durante um tempo perduraram com o fim da Revolução de 32. Então a nossa vitória é essa, né? Esses valores que conseguiram incutir na população, né? Princípios coletivos de convivência, a importância da democracia, a importância de uma carta magna, uma constituição para o Estado. Então, belicamente nós perdemos, mas ganhamos no ideal. O evento começou com a encenação do caso do lado de fora do Palácio da Justiça. De acordo com os registros, insatisfeita com o governo de Getúlio Vargas, a população paulista organizou uma manifestação na Praça da Sé, exigindo democracia, eleições e uma Constituição legítima. Durante o protesto, que aconteceu em 23 de maio de 1932, tropas federais dispararam e atingiram 15 jovens, sendo 4 de forma fatal: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Daí a sigla MMDC 32. Essa encenação lúdica da Polícia Militar, ela não corresponde com a realidade. É mais um símbolo, né? Como também dizer que eram estudantes, porque de fato eles não eram estudantes, né? Mas o júri simulado e a encenação, ela vem resgatar essas histórias, esses valores. E hoje o júri simulado, embora tenha uma simbologia e a livre expressão da arte, ele de fato é debatido ali tudo que aconteceu que constam no inquérito policial. Logo depois da teatralização aqui na Praça da Sé, foi a vez de acontecer o julgamento, ali dentro, no Palácio da Justiça. O júri do caso MMDC foi um simulado em comemoração à Revolução Constitucionalista de 1932. Este é o 5º ano do evento, organizado pelo advogado Dr. Sidney Lobo. Tem muitas pessoas que não sabem que nós tivemos uma guerra civil aqui. O que é importante saber e lembrar é que nós temos perdido na bala, nós perdemos na bala, isso é verdade. Eles tinham 26 aviões, nós tínhamos 6. Eles tinham um exército federal, marinha, exército, aeronáutica, olha só. E o povo de São Paulo se mobilizou e nós ganhamos a guerra, porque em 1934 nós ganhamos a melhor de todas as constituições. Eu sempre digo, isso é uma frase minha, quem não valoriza seu passado, seu presente e futuro não tem valor. O deputado Coronel Telhada reviveu o general Miguel Costa, um getulista na época. Ele era, assim, um cara muito revolucionário, era na época, não usar assim as pessoas, ele tinha umas ideias das quais eu não concordo também,
ele era um homem que se revoltava com facilidade, mas isso era normal na época da postura das pessoas. Então não vou aqui criticar ou falar bem de Miguel Costa, quero dizer que é uma figura histórica que faz parte da nossa história. Sim, getulista, totalmente getulista, mas é uma pessoa que tem que ser levada em consideração na história. Ele foi totalmente contra o movimento de 32, mas na história da polícia ele acabou tendo uma participação muito forte na história de São Paulo também. Outro pracinha, na verdade, o deputado Tenente Nascimento, também atuou no júri. Para o parlamentar, não existe lamentações pela perda da Revolução, mas orgulho pela conquista e a mudança da nossa Constituição. Fomos à luta, perdemos aquela luta, mas ganhamos a causa, porque em 1934 as regras trabalhistas, as leis trabalhistas foram instituídas. As mulheres não tinham nem direito a voto, passaram a votar e não somente isso, tivemos a primeira mulher eleita deputada federal na história do nosso país. E também tivemos naquela luta, as mulheres de tremendo valor, como foi Maria Estela, que pegou um fuzil e um uniforme como esse aqui, e foi à guerra e foi à luta. Então nós estamos dizendo que nós perdemos aquela luta, mas ganhamos a causa, que é muito mais importante. Em 1934 tivemos a Constituição instalada para todo o Brasil, não somente para São Paulo. Artistas plásticos realizam exposição de inverno Arte e Cultura 2019 aqui no Parlamento Paulista. Voltamos já. O futebol de várzea é a porta de entrada para a realização do sonho de milhares de jovens e adolescentes do Brasil. Esse evento de posse da nova diretoria foi realizado aqui no Parlamento Paulista, no auditório Paulo Kobayashi. Eric tem 15 anos e sonha em ser jogador profissional. Ele é goleiro num time de várzea na zona leste de São Paulo. Chegar num grande clube, poder jogar uns campeonatos mais acima da várzea, poder realizar meu sonho, né, de virar um grande jogador. Quase toda semana eu treino, todos os dias, assim, para poder chegar no futebol mais elevado. O sonho que alimenta Eric é o mesmo de milhares de jovens e adolescentes de São Paulo. E muitas vezes a realização desse sonho começa num campo de terra batida. Givaldo é árbitro de futebol há mais de 20 anos e já viu muitos garotos saírem desses campos para conquistarem uma torcida inteira. O futebol amador, ele enriquece muito o profissional. Não diretamente, mas assim, com um toque de administrativo, um toque de conhecimento das pessoas dentro da área do futebol, com certeza aí parece bastante. No caso, eu quando trabalhei em Neymar era apenas um jogador comum. Fiz eles na base aí do seu sub-15, sub-17, onde ele está hoje. Uma das entidades que mantém um sonho desses garotos é a Federação Paulista de Futebol de Várzea, fundada em 2008. A posse da nova diretoria aconteceu no auditório Paulo Kobayashi, na Lesp. Miranda vai comandar a federação pelos próximos 4 anos. Estamos com um projeto para o ano que vem já, que é a primeira e segunda divisão do futebol amador do estado de São Paulo. E vários outros projetos em andamento, porque a gente assumiu não faz nem um mês e a gente já estamos aqui oferecendo, apresentando à população de São Paulo tudo que tem de melhor para o futebol varziano. A Federação Paulista de Futebol Varziano tem hoje cerca de 3.000 equipes cadastradas só na Grande São Paulo. São 440 campos que acabam sendo uma segunda casa para muitos jovens e adolescentes. O deputado Adalberto Freitas, do PSL, é o autor do projeto de lei que institui o Dia do Futebol Varziano, em 30 de junho. Para ele, mais do que lazer, o futebol de várzea acaba sendo também uma válvula de escape para muitos jovens. Além da socialização, ele sai desses caminhos tortos aí que a gente conhece que pode acontecer, né? Então nós vamos dar todo o apoio com esse projeto de lei, é apenas o início para a gente revitalizar, que já foi muito forte o futebol de várzea, né? Mas
por questões aí econômicas, aí foram acabando os campos que o pessoal jogava e acabou apagando um pouco aí o brilho que tinha o futebol de várzea. A gente vai nos campos, a gente vê que está ali, ó, o pai está jogando futebol, mas aí a esposa está com os filhos ali fora e tal, e depois tem aquela socialização depois do jogo, aquela camaradagem, aquela cerveja, aquele churrasco, quer dizer, e socializa isso daí. Isso é muito importante para a sociedade como um todo. O 9 de julho, um time sexagenário, aí, completando 65 anos no próximo mês. E devido à falta de oportunidades na região, se torna a maior atração da comunidade. Artistas cariocas e paulistas realizam na Assembleia Legislativa a exposição de inverno Arte e Cultura 2019 e o repórter Jeremias Gomes foi conferir. Dos 23 artistas que expõem no Espaço Heróis de 32, 6 são do Rio de Janeiro. Com mais de 100 obras criadas, Mônica dispõe 2 telas acrílico sobre tela. Eu me inspirei na minha alma, né? Na minha alma de artista, no meu eu profundo. Então eu acho que o artista é isso aí. A gente retrata o máximo que a gente tem dentro da gente. A arte em cerâmica também está representada. A primeira é uma concepção a partir de pensamentos de quando eu era criança, baseado em alguns filmes infantis que tinham as plantas carnívoras, e aí eu desenvolvi uma série de peças com essa temática. E a segunda, eu utilizei uma leitura a partir de imagens de divindades africanas e desenvolvi uma peça que é a Guerreira com Elmo de Búfalo. Essa exposição é menor em função das férias, mas não deixa de ser uma oportunidade de a gente fazer esse intercâmbio cultural, né, de trazer artistas com outras tendências, outras linguagens de outros estados e para mostrar para o público daqui. Por hoje é só. O Jornal da Assembleia desta segunda-feira termina aqui e você pode assistir a edição de hoje do Jornal no YouTube. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá e ótima tarde para você.